Bom dia! Estamos aqui para mais um devocional. Então eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio ao credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me, e é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e sobre seus 2 filhos, e eles lhes traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então aqui, um homem temente a Deus, ele morreu, ele deixou uma viúva, 2 filhos, mas como Deus não desampara ninguém, ela tinha em casa um pouco de azeite. Ela falou para o profeta e Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. Ela disse que só um bocado de azeite, nada mais do que isso. E os filhos dela, eles iam ser levados como escravos se ela não quitasse aquela dívida que tinha ficado para trás. Então, o que ele fez? Ele deu uma direção para ela. Vai na casa dos teus vizinhos e pega todas as botijas que você puder. Não poucas, muitas. Então ela foi. O que aconteceu aqui? A fé dela foi testada. Se ela tivesse conseguido só, eu não vou pegar só 1, 2 vasos, né? Ela foi e fez aquilo que o profeta mandou. Ela foi lá e buscou muitos vasos. Ela foi nos vizinhos, né, ali de perto, e pediu. Então ele disse: agora você vai entrar lá naquele quarto e você vai começar a deitar o azeite. Aquele azeite foi multiplicado, foi multiplicando e foi enchendo. E o azeite naquela época, ele era algo muito caro. Então ela conseguiu sanar as suas dívidas, né? E teve os seus filhos junto com ela. Então a gente vê que a fé que multiplica, né? É a nossa fé. De repente você se vê numa situação de aperto, numa situação de dificuldade, mas tenha fé que Deus ele vai fazer um milagre. Então, da mesma forma que agiu na vida daquela viúva, Deus não quer trazer só um pouquinho de unção à sua vida, mas Ele quer fazê-la transbordar. A mulher teve o milagre alcançado depois que uma palavra foi liberada e a sua atitude contribuiu para o cumprimento daquela palavra. Então, quando Deus liberar uma palavra para a sua vida, Ele vai fazer a parte dele, é cumprir, fazer o milagre acontecer. Mas não esqueça que você também vai ter que fazer a tua parte. Como aquela mulher, ela teve que buscar as botijas, os vasos na casa dos vizinhos para que ela recebesse o milagre. E você? Que milagre você está precisando? Peça a Deus, como essa mulher fez. Ela chegou no profeta e disse: o teu servo, que era temente ao Senhor, morreu, eu tenho dívidas
estão querendo levar os meus filhos como escravos e agora o que eu faço? Ela recebeu a bênção dela. E se ela tivesse parada de braços cruzados, só chorando, o que aconteceu? Os filhos iam ser levados como servos, ela não ia pagar as dívidas, né? Ou seja, ia ser paga porque os filhos iam ser levados dela, mas ela ia ficar sem marido, sem filho e sem nada, porque ela ia ficar só com aquele pouquinho de azeite na botija e mais nada. Então, quem ia cuidar dela? Quem ia prover na vida dela? Então, ela teve que tomar uma atitude para ela receber a bênção, receber o milagre dela. Muitas vezes as pessoas querem bênção, querem milagre, mas não fazem a sua parte. Não oram, não buscam, não jejuam, querem que tudo caia do céu por descuido, mas ela não quer fazer a parte dela. E depois que ela recebe a bênção, nem sequer ela volta, muitas vezes, na maioria das vezes, para agradecer a Deus o milagre que ela recebeu. Ela não testemunha aquilo que Deus fez na vida dela. Então, outro detalhe, né, que também chama a nossa atenção no texto lido ali, como eu falei antes, o marido falecido ser reconhecido como alguém temente ao Senhor. E aquele homem havia deixado mulher e 2 filhos também tementes a Deus. A herança deixada por ele estava em uma situação realmente difícil. Mas ao reconhecimento, né? Mas o profeta de Deus age em reconhecimento à fidelidade daquele homem, em vida de sua família. O Senhor não desampara os seus filhos. Uma das chaves, grava isso, uma das chaves para o milagre é o temor, a certeza de que nossa vida está sendo mantida e protegida pelo cuidado de Deus. Então, você vai viver um milagre na tua vida quando você tiver certeza que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua vida é mantida pelo cuidado de Deus. Não adianta você orar hoje e dizer: Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. E daqui a pouco você começa a olhar para aquela situação e você começa a retroceder e você começa, mas será que vai dar certo? Será que Deus ouviu minha oração? Porque está demorando muito. Quando você começa nessa forma, você se torna aquela pessoa inconstante. Aquela pessoa que é levada por alguma doutrina, ou seja, alguém pode chegar para você e dizer: mas isso aí é loucura, capaz, e você acredita nisso e começa a duvidar do milagre. Aí você não vai receber, porque a palavra diz que o homem inconstante não espere receber algo de Deus, porque essa pessoa que ela é inconstante na fé, ela não vai receber nada, ela não vai receber milagre nenhum, porque a palavra diz inconstante. Uma hora ela crê, daqui a pouco ela já deixa de crer. Então, não tem como ela receber algo assim. Então, a sua fé tem que ser permanente. Olha a herança que aquele homem deixou. Ele era temente a Deus. E a família dele era temente, a esposa era temente, os 2 filhos eram tementes ao Senhor. Então, a nossa família precisa ver isso em nós. Uma fé inabalável. Olhar para você e dizer: esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, eles têm fé. É no momento difícil que você vai chegar para essas pessoas e vai dizer: Deus vai reverter tudo isso, creia. É nesse momento, mas essas pessoas só vão crer porque elas vão ver o milagre que Deus está fazendo na tua vida através da tua fé. Então guarda esta palavra no teu coração e seja um homem de Deus de atitude, uma mulher de Deus de atitude e tementes a Deus e creiam de fé. Pessoa que crê, aquela pessoa que não desanima, aquela pessoa que não retrocede. Então permaneça assim, em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão em busca de um milagre, precisando de algo, Pai, mas em determinadas situações elas se tornam inconstantes,
elas deixam de crer, elas deixam de determinar e deixam de receber o milagre nas suas vidas pela inconstância. Mas que isso seja revertido da vida delas, Pai. Que assim como o Senhor multiplicou o azeite desta viúva, que o Senhor faça transbordar a fé no coração desta pessoa. Aonde Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo será feito. Jesus disse, se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos crer, Pai, que essas pessoas voltem a crer no milagre. Muitas pessoas, Pai, estão desacreditadas pelas coisas que estão ao nosso redor, pelo mundo, pelas situações em que nós estamos vivendo hoje, Pai. Mas que elas possam ter a sua fé renovada, que elas voltem a te buscar, que elas voltem a crer, a confiar, a determinar, Senhor, e viver um milagre nas suas vidas, assim como essa mulher viveu, Pai. Que elas possam ver o azeite transbordar nas suas vidas, que as botijas delas venham transbordar, Pai, em nome de Jesus. Eu determino, Pai, esta bênção sobre a vida delas, em nome de Jesus. Esta é a minha oração, que o azeite transborde, que a unção transborde e que o milagre aconteça em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.